Eu tenho que chamar o Vampeta, que tá lá na Arena Corinthians. Por sinal, ele brilhou hoje. Ele jogou sal grosso na taça da Copa do Brasil. Que mais que ele levou, Bruno? Que ele jogou lá? Água benta. Um terço, ele pendurou um terço. Ele pendurou um terço na taça da Copa do Brasil. Ô, velho Vamp, você hoje brilhou entrando com a taça, mas tudo indica que vai perder mais 1.000, hein? Boa noite, velho Vamp. O que falar desse jogo? E outra, pra que você fez aquele furdunço todo com a taça da Copa do Brasil, Vamp? Boa noite, Pilhado, nosso querido Tico, boa noite, Bernardo, boa noite, Piperno, Bruno, boa noite a todos, né? Eu fui convidado pela CBF, né? O presidente Edinaldo, muito amigo, foi chefe da delegação na Copa do Mundo de 2002. E hoje faz 20 anos também que eu tive a oportunidade de ganhar a Copa do Brasil diante do Brasiliense. Foi em 2002. Né? Uma festa muito bonita aqui em Itaquera, recorde de público na história de Itaquera aqui do estádio, né? O jogo em si é de se esperar, as finais normalmente se ganha, né? Não é aquelas grandes partidas, a gente vê isso até em própria Copa do Mundo, Liga dos Campeões. E eu joguei um pouco de água benta, sal grosso, deixei o texto de Nossa Senhora da Aparecida, né? Já virando agora meia-noite, Pilhado, também faz 45 anos que o Corinthians ganhou aquele título lá de 77, né? No dia 13 de outubro. Né? E o Flamengo poderia ter saído com a vitória no segundo tempo, numa oportunidade do Gabigol. O Cássio, como sempre, quando você precisa dele, e precisa sempre, está para mim entre os 10 maiores jogadores da história do Corinthians, fez uma bela defesa no chute do Gabigol. Para mim está em aberto, agora vai ter que ir no inferno, né? Entendo até o que o Piperno está falando. O Corinthians no Maracanã se defende bem, tem uma zaga, o Gil jogou muito hoje. O Balbuena também, você vê que pouco Pedro apareceu em 1 ou 2 lances. O Gabigol sempre muito bem marcado ali pelo Fausto Vera, todo mundo atento, né? O Corinthians tem uma defesa sólida, né? Se você pegar aí, ó, Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, são os caras experientes, acostumados a ganhar títulos. O Fausto Vera acabou de chegar, não tem nem 2 meses de Corinthians, mantém uma regularidade junto com o Duqueiroz ali. O Renato Augusto também brilhante, pena que não tem fôlego ainda para os 90 minutos. Roger Guedes hoje um pouco abaixo, né? Mas tudo que se espera de uma final, o Wildo Alberto dando trabalho, e por parte do Flamengo, né? O Rascaeta não teve aquele brilho debochado, né? Que aí nem fala nosso querido amigo lá do canal chama de debochado. O Everton Ribeiro jogando muito. Foi um bom jogo. Eu acho que para uma final de 180 minutos, público lotado, o torcedor do Flamengo também compareceu. Para mim tá tudo em aberto pro segundo jogo, principalmente depois do sal grosso da água benta. Agora, ô Vamp, deixa eu te fazer 2 perguntas aqui. Primeiro, você concorda com o Piperno que não muda em nada o favoritismo do Flamengo? Eu discordo completamente. Eu acho que empatou. Não, eu vou fazer a segunda. Eu entendo quando o Piperno fala assim que o Corinthians vai querer sair no contra-ataque, porque o Flamengo vai ter que jogar mais, mas é outro cenário. Aí vai ter a torcida do Flamengo, o famoso inferno que nem o Gabigol deu. Um favoritismo ao Flamengo. Eu não sei essas contas que o Maldo Bet faz, de 51, 49, 45, 55. Então vamos fazer isso, 45, 55, porque joga no Maracanã, outro cenário, diante da sua torcida, e a qualidade do time do Flamengo também. Ó, a gente tá com o Rodrigo Viga também, direto lá do Rio de Janeiro, o Viga que acompanha muito o dia a dia do Flamengo. Viga, o que falar sobre essa situação do Flamengo voltando para casa sem uma derrota fora? E outra, a gente já vai entrar no assunto da arbitragem, então pode continuar com a gente. Tem aí uma ala a favor do pênalti, falando de ex-árbitros, tá? O Sandro Meirahit, inclusive, na Rede Globo, disse que ele daria. O Simon disse que não daria. E a gente tem a explicação dos dois. Agora, Viga, o Flamengo fica ainda mais forte na briga pelo título da Copa do Brasil? E também os seus destaques do jogo de hoje, Viga. Fala, Pilhado. Bom dia já pra você, né? Boa noite. Bom dia, a gente nem sabe mais, né? Pra rapaziada toda aí da bancada. Enfim, o churrasco do Vampeta ficou desfalcado, né? Mas depois a gente compra um saquinho de sal grosso pra ele pro próximo final de semana. Com todo respeito, viu, meu caro Vampeta? Mas eu não posso deixar de pegar no seu pé. Pilhado, vamos lá. Eu vou deixar o Braulio da Silva Machado pro final, porque eu achei que ele
hoje prejudicou o Flamengo. Com aquele cartão que deu para o João Gomes, tirou o moleque da final da Copa do Brasil aqui no Rio de Janeiro. Mas isso fica para uma próxima etapa, para um próximo comentário. Acho que foi uma final morna, típica de uma decisão envolvendo duas grandes histórias, duas grandes camisas. E achei até que o Flamengo, na hora que ligou o chamado, que eu chamo de modo exterminador, ali entre o 20º e o 30º minuto do segundo tempo, ia liquidar o jogo. Teve chances, teve oportunidades, mas aí parou no Cássio ou perdeu essas chances, essas oportunidades. Não foi uma atuação brilhante do Flamengo, mas eu acho o seguinte, que ela foi o suficiente para consolidar, talvez, se não amplo favoritismo, um favoritismo caps lock, com letras maiúsculas, para se tornar novamente campeão da Copa do Brasil. Porque jogar contra o Flamengo no Maracanã não é simples, não é trivial. Todo mundo que fez isso sabe o grau de dificuldade que vai enfrentar. Talvez aquele que tenha se saído melhor na temporada seja o Fluminense, que no Campeonato Brasileiro era esperança de lutar pelo título, hoje já está em fase de decadência. Então, acho que o Corinthians foi bravo, foi valente, e se o Flamengo, por exemplo, faz um gol logo no primeiro tempo da partida de volta na semana que vem, acho que aniquila de vez qualquer tipo de chance do Corinthians ser campeão da Copa do Brasil, porque o Corinthians vai ter que ser o que não sabe ser. Um time que joga para frente, um time propositivo, um time ofensivo, ou seja, vai ter que se descaracterizar. Não gostei das substituições do Português, também não gostei das substituições do Dorival Júnior. Acho que o Arrascaeta, mesmo com 4 dedos quebrados da mão e do pé, tem que jogar, tem que permanecer. E as opções, as escolhas feitas. O Cebolinha, com todo respeito, eu tenho brincado aqui, o futebol dele é de chorar. Ainda não se apresentou ao rubro-negro carioca. Talvez seja para 2023. Portanto, não gostei das substituições. Como disse o Bernardo aí, aquela sacada do Everton Ribeiro, que era disparado, um dos melhores do Flamengo em campo, para colocar o Fabrício Bruno, faltando 9 minutos para terminar a partida, aniquilou qualquer chance do Flamengo vencer ali nos acréscimos. Ó, dos últimos 12 jogos entre Corinthians e Flamengo, são 9 vitórias do Flamengo agora, 2 empates e 1 derrota. Uma vitória do Corinthians. Essa derrota aí? O gol contra do Rodinei. O gol contra do Rodinei. Então, dos últimos 12 jogos, são 9 vitórias do Flamengo, 2 empates e 1 vitória do Corinthians. Dos últimos 19 jogos entre Corinthians e Flamengo, são 12 vitórias do Flamengo, 5 empates e só 2 vitórias do Corinthians. Começa a se construir uma hegemonia, né, Bernardo? Sim. Né, nesse clássico entre Flamengo e Corinthians. E depois a gente vai voltar a falar da situação do Roger Guedes, tá? Que saiu esbravejando, saiu reclamando, que eu quero saber também a opinião dos outros integrantes da mesa. O Vamp já deu a opinião dele. Sim, sim. É uma diferença muito grande, né? Num confronto que, em tese, deveria ser mais equilibrado. Agora, tem um detalhe importante tático desse jogo aí. Você me perguntava sobre valências, né? Aspectos positivos do Flamengo e tal. Foi o posicionamento do Pedro nessa partida. Jogando principalmente no primeiro tempo, pelo lado esquerdo, atazanando a vida do Fagner, para tirar o Fagner daquele posicionamento e tentar puxar, já que o Corinthians faz ali marcações de perseguição por setor ali, que nada mais é cada um com o seu ali naquela parte do campo, né? Para puxar, tirar o Gil ali. Aliás, foi uma belíssima atuação do Gil, venceu a maioria dos duelos com o Gabigol. O duelo que ele perdeu resultou na finalização em que o Cássio faz uma grande defesa, assim. Mas eu me admiro um pouco, né, quando eu vejo aqui as pessoas, aqui em rede social, acompanhando tudo, falando em jogo equilibrado, né? Para mim, o Flamengo jogou bem melhor do que o Corinthians, sobretudo no segundo tempo. Assim, se a gente tivesse que ter um vencedor por pontos desse jogo, fosse uma luta de boxe, seria o Flamengo, né? Apesar do empate por 0-0, o que não... Veja, é uma final, jogando na casa do adversário, independentemente do retrospecto aí, eu vejo um Flamengo que sai mais perto do título do que entrou no jogo. O Flamengo, eu acho que ele vai ser, nesse atual ambiente, nesse atual cenário, ele vai ser favorito contra o Corinthians sempre, até mesmo se jogar na Lua, em Itaquera, no Maracanã, ele é melhor time que o Flamengo. E esses números que o Pirado passa sempre... O Corinthians. Aliás, enfim, deu aí isso. 12 jogos, uma vitória só. Agora até são 13, né?
12. Não, eu acho que são 12. Agora são 12. Agora São 12, Tá. 9 vitórias, 2 empates Isso. e uma vitória do Uma Corinthians. sequência que iniciada, inclusive, com o Flamengo do Dorival lá atrás, 2018, logo depois da queda lá do Barbieri, após aquela final de Copa do Brasil. Foi 3 a 3-0 na Arena Corinthians com o show do Paquetá. Foi quando, logo depois, inclusive, do Corinthians, do Jair Ventura, ter eliminado o Flamengo da Copa do Brasil na semifinal. Depois disso, só deu o Flamengo. Isso traduz a diferença entre os dois. Agora, se a gente pegar essa sequência toda, talvez esse seja o momento em que o Corinthians mais encurtou a desvantagem que ele tem em relação ao Flamengo. O Flamengo continua sendo melhor que o Corinthians, vai continuar dominando os jogos contra o Corinthians, mas já não é algo tão avassalador como foi, por exemplo, até o confronto de Libertadores. Agora, isso mostra, né, Bruno, o planejamento do time. Um time que é mais rico, um time que é mais organizado, um time que tem melhores jogadores, claro, mas é uma tendência que Flamengo, Palmeiras, principalmente esses dois, eles têm uma hegemonia contra grande parte dos seus rivais hoje em dia, né? Isso tá bem claro, isso tem acontecido, não é por acaso, não é aquela coisa, não, uma hora um tá por cima, outro tá por baixo, não é assim. Acho que hoje o futebol brasileiro é diferente, principalmente por causa do Flamengo e do Palmeiras. Foram times que se organizaram e se prepararam para serem dominantes como são hoje. Não é mais aquela coisa aleatória, ano que vem pode mudar tudo. Não, já há um bom tempo que esses times estão aí consistentes. De vez em quando alguém consegue bater de frente. O Atlético Mineiro, com seus investidores, tem um elenco muito bom. Esse ano foi mal, ano passado foi bem, ganhou o Brasileiro, Copa do Brasil, podia ter vencido a Libertadores também, saiu invicto da Libertadores. O Atlético Paranaense, à sua maneira e com menos poder de arrecadação, mas é um time organizado, ele consegue competir. Ele ganhou uma Copa do Brasil em 19, ano passado chegou em final de Copa do Brasil, esse ano final de Libertadores, mas tem um poder de arrecadação muito menor. Quem não se organizar vai ter muita dificuldade. Pode um ano aleatoriamente chegar e disputar alguma coisa, mas a gente tem quase certeza que o ano que vem tem enormes chances do Palmeiras e do Flamengo estarem numa semifinal de Libertadores, pelo menos. Aí, às vezes, no mata-mata, esse ano o Palmeiras chegou na semifinal e perdeu, acontece. Mas tem grande chance, se você fizer uma aposta agora, ano que vem Palmeiras e Flamengo estão na semifinal da Libertadores. Você tem uma chance muito grande de ganhar. O resto depende muito de circunstância. Então é um domínio não só em relação ao Corinthians, mas em relação a quase todo mundo. E vai continuar assim. Não, porque não é aleatório, não é momento, não é esse ano deu tudo certo. É uma coisa consistente. Agora, Bernardo, a gente falou muito do Léo Pereira também, mas ele salva um lance ali do Juliano. Sim. Que poderia ser gol do Corinthians, inclusive. Sim. Mas, assim, ele salva bem de carrinho aquele lance ele ali. faz o carrinho, o Davi Luiz mais uma vez ativo. Eu acho que o Davi Luiz fez uma boa partida até. O Léo Pereira ficou marcado para mim por essas duas falhas, que resultaram em finalizações do Corinthians, né? Essa aí mais clara no primeiro tempo e teve no segundo tempo também, quando ele vai tentar dar um corte e passa lotado. Né? Mas tem que ser ressaltada também a jogada em que ele evita. Não sei se seria gol ou não dá para saber, mas a finalização do Juliano, né? Que seria ali, se não foi dentro da área, foi quase ali dentro da área, na meia-lua e tal. Foi na entrada. Foi na entrada da área, né, Viga? Seria um lance de perigo para o goleiro Santos, sim. Agora, Viga, eu sou um cara que eu sou um grande defensor, o Vamp também, até pergunto para você também, Vamp. O Gabigol, às vezes parece que a bola não tá entrando como ela sempre entrou, né? O Gabigol teve a chance hoje. O Cássio fez uma grande defesa. Teve também uma situação que eu acho que o Gabigol, ele joga pro meio, ele poderia ter rolado pro Arrascaeta, ele zone a bola, ele dá um chute lá na arquibancada. Dá pra se cobrar do Gabigol? Ou o Gabigol é aquele típico jogador que vai chegar no jogo final, vai fazer gol nesse jogo de volta, vai fazer gol no jogo contra o Atlético Paranaense? Porque parece que o Gabigol, a bola não entra como costumava entrar, né? Viga e Vamp. Olha, pilhado, Vampeta, amigos aqui do Canelada. O que acontece? O Gabigol tá jogando mais longe do gol, né? Ele, antigamente, era o homem de referência, mais perto da área. E dentro da área, ele é mortal, ele é fatal. Orbitando ali nas beiradas, ele tem que tentar de longe. Fazer gol de longe no Cássio, rapaz, tem que ser uma cacetada, tipo aquela que deu o Davi Luiz, que só não entrou porque talvez o Sal Grosso tenha trabalhado ali do Vampeta naquele momento. Mas foi uma cacetada, uma belíssima jogada.
perna esquerda no ângulo, Cássio se esticou todo e a bola foi mas muito longe do alcance do Cássio. Então acho que o Gabigol um pouco mais longe do gol, fica mais difícil para ele meter gol toda hora ou fazer aqueles gols que a gente estava acostumado a ver. Mas tem sido uma peça essencial, uma peça fundamental no esquema tático do Flamengo.